É com grande... Isso, agora. Peraí. Pronto. Então, boa noite a todos. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo os recebe nesta noite para o ciclo de palestras sobre responsabilidade técnica de 2022. Meu nome é Rosimeire Viola Bosch, sou tesoureira e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica deste regional. Antes de iniciarmos, gostaríamos de deixar alguns recados. Pedimos que todos mantenham as câmeras e microfones desligados para evitarmos interferências e problemas com a transmissão. Ao final da apresentação, a palestrante ou palestrante responderá às perguntas dos participantes. Se você tiver alguma dúvida, envie pelo chat aqui da plataforma, direcionando em privado para o participante nomeado. Perguntas CRMVSP. É importante enviar sua pergunta para este participante, que é a pessoa da nossa equipe de comunicação responsável por coletar as dúvidas e direcioná-las aos palestrantes. Nesse caso de hoje, gente, eu vou fazer esse papel, tá? Então, vocês escrevam no chat só, que eu vou lendo as perguntas. Os certificados dos participantes estarão disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla e serão enviados por e-mail, juntamente com a pesquisa de satisfação para o endereço cadastrado no momento da inscrição. Então, além desse formulário que nós vamos disponibilizar para vocês hoje, assim que acabar a palestra, enquanto as perguntas acontecem, esse mesmo formulário vai ser enviado para vocês também, tá? Para quem não conseguir fazer neste momento. Informamos ainda que o evento está sendo gravado e o conteúdo estará disponível no canal do YouTube do CRMVSP. Então, é com muito prazer e muita alegria que, para abrirmos o nosso evento, passo a palavra ao presidente do CRMVSP, doutor Odemilson Donizete Moceiro. Com a palavra, presidente. Oi, Rose. Muito obrigado pelo momento, pela oportunidade. A Rose é a tesoureira, como ela mesmo comentou, do Conselho nosso Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e acima de tudo, uma batalhadora, uma colega muito atuante, com muita energia, e entre os profissionais da diretoria que ficam lá no Conselho, normalmente a Rose está lá no dia a dia, ajudando não só na tesouraria, e também não só na responsabilidade técnica, mas em várias frentes que nós temos, porque o volume de trabalho pode até não parecer, mas é muito grande. São 57 mil veterinários inscritos, são 25 mil empresas inscritas, são 4 mil zootecnistas inscritos, então há uma demanda muito grande, né? A atividade é muito grande. E o importante disso tudo, né, é que a gente precisa de colegas com entusiasmo, com energia, dispostos a colaborar. E eu vejo a Rose e a comissão, os integrantes, com essa vontade. Isso é muito importante, porque a gente precisa, no dia a dia, de pessoas com liderança, pessoas motivadas e que se dispõem, né, a se doar um pouco a mais, além do seu trabalho, né, no seu estabelecimento. E aí nós temos essa nova fase que nós estamos, né, no Conselho, agora com essa gestão que nós estamos aí há 8 meses na frente, isso tendo uma boa base já construída lá atrás dentro do Conselho, pelas gestões anteriores, e que nós também tivemos orgulho de participar, agora é aproximar cada vez mais dos colegas, com mais informação, com mais conhecimento. Então, esse momento é um deles, né? Palestras importantes, como agora do Dr. César Graner, que daqui a pouco vai estar falando, num tema tão importante que é a responsabilidade técnica, no caso aí para grandes animais, mas há uma sequência de palestras na responsabilidade técnica para as diferentes áreas, conforme a programação que muitos dos colegas já viram, veterinários, zootecnistas. E o objetivo é esse mesmo, é trazer informação, atualização. Em paralelo, outras comissões também já estão fazendo, né, já iniciaram também um trabalho nessa linha de trazer mais informações, trazer mais conhecimento para os colegas,
porque é isso que nós precisamos, né? O Conselho também, além da sua atividade básica de fiscalização, aquela coisa toda, nós temos que estar mais próximo dos colegas, trazendo informação mais pura, mais correta, e informando e também ouvindo, né? Nesse paralelo, posso até dizer que nós temos também um programa agora mensal que nós fazemos, todo mês está em uma cidade do estado de São Paulo, fazendo o nosso CRMVSP Escuta, que nós temos ido, tem dado muito certo, já fomos em várias cidades aqui do estado de São Paulo, onde nós fazemos uma apresentação básica do Conselho e com informações um pouco né, da parte ética, mas uma coisa bem, assim, bem dinâmica, bem interessante, e ouvir os colegas também fazer aí né, um vai e vem, um bate-bola, uma troca de informações bastante salutar, bastante interessante. Um outro ponto que eu queria dizer, então, é nesse investimento junto de aproximação com os colegas, há uma outra frente também muito interessante, inclusive agora na sexta-feira nós vamos ter o nosso primeiro encontro aí com os coordenadores dos cursos de medicina veterinária no estado de São Paulo. O presidente da Comissão Estadual de Educação do Conselho, o Dr. Fábio Manhoso, nosso vice-presidente, que não está neste momento aqui, porque ele está no trânsito de Marília para São Paulo neste momento, mas o objetivo também é que a gente, contando muito com essa parceria com as escolas, com os coordenadores, esse é o primeiro encontro, essa aproximação, a gente também chegue cada vez mais próximo do aluno, né, do nosso futuro colega que vai estar aí daqui a pouco conosco, né? São Paulo hoje, para ter uma ideia, forma em torno de 3.800 médicos veterinários ano. E nós precisamos, então, estar bastante próximos, né? E contar com essa força de trabalho e força profissional também, na mesma linha, naquele norte que a Lei 5.517 nos dá. Então, o Conselho está nessa linha com muito trabalho, com muita vontade de trabalhar, né? E contar muito com os colegas, acima de tudo com a participação. É muito importante a participação de todos os colegas. Então, além da Rose Tesoureira, está aqui, então, o Dr. Buchala, Fernando Gomes Buchala, um grande amigo que eu tenho, que é o nosso secretário-geral, que é também o presidente da Comissão de Agronegócio. Está tendo um agri-show lá em Ribeirão Preto agora na semana, mas hoje ele já veio para São Paulo para a gente poder trabalhar juntos aqui esses dias, nesses momentos aí. O Dr. César Grano, que é integrante da Comissão de Responsabilidade Técnica, vai fazer sua palestra, uma brilhante palestra, e agradeço muito a presença de todos que estão aqui nos assistindo e que também estão, com certeza, sempre contribuindo, porque eu digo sempre, nossos profissionais veterinários, zootecnistas, nós somos, acima de tudo, também educadores. Então, esse papel nosso, frente à sociedade, né, mostrando conhecimento, trazendo ganhos para a sociedade que as nossas profissões permitem, isso não tem, né, isso vamos dizer, não tem preço, é de grande valia. Então, parabéns pela participação, pela presença, a gente agradece a confiança e parabéns, Rose, você e toda a equipe pela organização. Então, um bom evento a todos. César, bom evento. Obrigada, doutor Odemilson, muito obrigada. Então, gente, dando continuidade, o nosso tema de hoje é a responsabilidade técnica na clínica de grandes animais. O palestrante de hoje é o nosso colega, Dr. César Graner. Ele é médico veterinário, formado pela FMU de São Paulo. Ele é mestre em ciências na Clínica Médica de Equinos, pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ele é membro da Comissão de Responsabilidade Técnica do CRMVSP. Ele é especializado em Clínica e Cirurgia de Equinos, pelo IBVET, e ele é responsável técnico pela GIM Consultoria Veterinária Limitada. Então, doutor César, boa noite, eu agradeço a sua presença e a palavra está com você. Pode compartilhar sua tela. Vou compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Sim, precisa pôr no modo apresentação. Tela cheia. Pronto. Bom, boa noite. Rose, doutor Odemilson, doutor Buchala, demais participantes. Queria agradecer primeiro a oportunidade aqui de estar hoje falando com vocês, agradecer esse convite. Estou feliz de participar desse ciclo de palestras que está sendo promovido pelo nosso conselho. Eu tenho que minimizar essa telinha aqui. Só um segundo. Bom.
Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a responsabilidade técnica na clínica de grandes animais. Tá? Tentar trazer aqui informações acerca de amparo legal, legislação, de como atuar de forma regular como responsável técnico, tendo uma clínica de grandes animais aqui no estado de São Paulo, especialmente. Eu espero que eu consiga trazer informações relevantes. Eu vou usar como base, principalmente, as minhas dificuldades que eu encontrei no decorrer do período em que eu fui abrir a minha própria empresa ou nas empresas em que eu fui RT, e sempre surgiam esses questionamentos, então eu consegui compilar essas informações de forma para facilitar aos colegas que estão ingressando aí na medicina veterinária e alguns colegas que já são formados e atuam na área, mas que queiram ingressar na área de responsabilidade técnica, para que possam ter algumas orientações aí, algumas diretrizes de como agir para regularizar seus negócios. Então, eu vou pular esse slide, já que a doutora Rose já me apresentou, e vamos lá, então. Para a gente entender a responsabilidade técnica na clínica de grandes animais, a gente precisa primeiro entender o que é uma clínica de grandes animais, né? Basicamente, toda clínica é um estabelecimento físico especializado no atendimento de uma determinada categoria animal. No caso dos animais de grande porte de produção, são os equinos, bovinos, ovinos, enfim, animais de fazenda. Então, as clínicas de grandes animais são os estabelecimentos físicos onde a gente consegue atender essas categorias de animais. Tá? A medicina veterinária, ela nos permite atuar de duas formas, tanto no estabelecimento físico, tendo uma área física, como exercer a atividade de forma autônoma, né? Essa é uma particularidade da nossa profissão. Mas, mesmo assim, quando a gente é uma clínica autônoma, a gente vai ter que atender em algum lugar, seja a propriedade rural, seja numa clínica parceira, seja num hospital veterinário que tenha à disposição, um hospital universitário que a gente possa fazer parceria, enfim, para você exercer a sua profissão de forma adequada, como clínico de grande animal, você vai ter que, se você for atuar de forma autônoma, você vai ter que regularizar também a sua atividade autônoma. A responsabilidade técnica, ela tem a palavra responsabilidade tem essa origem do res, que significa coisa, empreendimento ou negócio, e do esponsalia, que significa contrato de casamento. Então, responsalia é o contrato de casamento com a coisa, o empreendimento ou negócio. É casar com o seu negócio, casar com o negócio do terceiro para quem você está prestando serviço. Então, quando você assume uma responsabilidade técnica, você está assumindo funções ou trabalho em qualquer circunstância, tá? Nessas situações, você vai ter que atender com dedicação, com interesse, com ética e com responsabilidade. O responsável técnico... Gente, peraí, que eu estou com uma dificuldade com esse negocinho que está me atrapalhando aqui. Como que eu tiro essa tarja preta de cima? Eu consigo tirar isso aqui? César, Consegui. conseguiu? Consegui. Então, a responsabilidade profissional, ela está contida dentro de uma série de normativas. Dentre elas, tem as normativas do CFMV, as normativas do CRMV, tem normativas também da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo, tem instruções normativas do MAPA, enfim, existem diversas normativas que a gente precisa atender. Então, a definição do responsável técnico é aquele profissional legalmente habilitado, responsável por implantar, por monitorar programas de qualidade, no caso da clínica, pensando na segurança dos serviços prestados, dos serviços inerentes à atividade profissional. E ela vai responder, o responsável técnico vai responder perante os órgãos oficiais e aos usuários daquele serviço. A responsabilidade técnica é a atividade que
trata do exercício profissional? O exercício profissional é o responsável técnico. A responsabilidade técnica é a atividade que trata o exercício, tá? Também tem a função de implantar e implementar monitoramento de programas que assegurem ao consumidor final a qualidade de produtos e serviços ofertados à saúde animal. Então, nós temos aí como amparo legal a Lei número 5.517, de 1968, no artigo 5º, que determina que é de competência privativa do médico veterinário o exercício da prática clínica, a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma e a execução da defesa sanitária animal. Isso, para a gente que atua com grandes animais, é de extrema relevância, uma vez que a gente lida com animais de produção, que estão embutidos aí na cadeia de produtos que são exportados, então a gente tem que ter um cuidado gigantesco, tá? E no artigo 27, determina que as firmas, associações, cooperativas, empresas de economia mista, enfim, todas esses estabelecimentos são obrigados a registrarem esse estabelecimento no Conselho de Medicina Veterinária da região onde funcionarem. Isso vale para o Brasil inteiro, isso não é uma coisa que está só aqui para São Paulo, tá? A resolução 1138 de 2016, já atuando aqui em cima da responsabilidade profissional, determina no artigo 9º que o médico veterinário vai ser o responsável, né, pelos atos que no exercício da profissão sejam cometidos com dolo ou culpa, e ele vai responder civil e penalmente se ele cometer algum tipo de infração ética e ação que possa causar dano ao paciente ou ao cliente. Então, é importante saber que quando a gente está executando uma atividade de responsabilidade profissional, a gente tem que atender essas legislações sob pena de sermos punidos, se não atendemos corretamente. Aqui em São Paulo, nós temos a resolução 753 de 2008, que aprova o regulamento técnico profissional, que é destinado ao médico veterinário ou tecnista que deseja desempenhar a função de responsável técnico junto a um estabelecimento. Existem também algumas particularidades dentro dessa resolução, que é importante para quem quer atuar com responsabilidade técnica, conhecer todos os pontos para que possa saber aquilo que se aplica exatamente à sua atividade, tá? E no parágrafo 1º, determina que os estabelecimentos são obrigados a se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Isso aqui vale para São Paulo, acredito também que tenha em outros estados da federação. E todos esses estabelecimentos que forem que necessitam de registro no CRMV, consequentemente, terão que fazer a anotação de responsabilidade técnica, tendo um responsável técnico para essa atividade. Então, quando a gente vai abrir uma empresa, eu decidi abrir uma empresa, eu decidi abrir uma clínica veterinária de grandes animais. Ou então eu fui convidado para ser o RT de uma clínica que já está atendendo há um longo período. Ou eu tenho um parceiro que quer construir uma clínica veterinária para atender grandes animais. Então, a gente vai ter que seguir o beabá. E eu falo isso que foi muito difícil a gente entender como passava todo esse caminho para abrir uma clínica de grandes animais aqui na minha localidade, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é contratar um contador. O contador, ele vai te fazer as primeiras orientações para a abertura da empresa, propriamente dita. Então, qual que é o CNAE? Isso é uma classificação nacional de atividades econômicas. Toda empresa precisa ter um CNAE. Então, o que a gente pode usar para formatar uma clínica veterinária para grandes animais? O CNAE 7500100, que ele é amplo das atividades veterinárias. Ele compreende um número específico de atividades veterinárias, dentre elas está a clínica veterinária e serviços de assistência veterinária em estabelecimentos agropecuários. Essas informações foram obtidas no CONCLA do IBGE. Não compreende para esse tipo de CNAE serviços de inseminação artificial e comercialização de produtos. Para nós que trabalhamos com grandes animais, geralmente temos lá também a atividade de reprodução em alguns locais.
Então, se você for ter, além de uma clínica veterinária, uma central de reprodução, você vai ter que pensar melhor, um pouco melhor, a sua atividade como RT. Você vai ter que mudar o seu KNAI, você vai ter que acrescentar KNAIs para essas atividades, tá? O contador vai pegar, vai solicitar para você um endereço e vai descrever tudo isso em um contrato social. Ele vai pegar esse endereço e vai confrontar com a prefeitura. Prefeitura, esse local pode ter uma clínica de grandes animais? A prefeitura vai falar, sim, pode. A partir daí, vai ter escritura do contrato social, protocolo na JUSESP, algumas etapas que têm que ser cumpridas até que você vai ter um CNPJ. A partir do momento que você tem um CNPJ, você vai começar a caminhar com as outras etapas do licenciamento. É importante isso tudo que eu estou dizendo, porque o responsável técnico que entrar numa instituição que já está em funcionamento, ele vai ter que monitorar se tudo isso aqui está valendo. Porque se o estabelecimento não estiver licenciado, esse estabelecimento não pode operar. Então é importante, isso faz parte da administração do responsável técnico. Tá? Das atividades que a gente vai ter que cumprir aí para liberação para o licenciamento adequado, a aprovação da planta, autorização de vigilância sanitária local, CETESB e AVCB, tudo isso é obrigatório para você conseguir o licenciamento. Alguns municípios exigem algumas coisas a mais, outros um pouco menos, mas basicamente todos eles exigem essas informações. Vai ter que ser feito um cadastro na Secretaria de Meio Ambiente. Por se tratar de propriedade rural, às vezes fica um pouco mais difícil de fazer a coleta de lixo infectante, então alguns municípios vão criar esse tipo de impedimento, mas nada que não seja conversado, negociado, você tem que sentar lá na frente do balcão da prefeitura e pedir encarecidamente para que eles façam esse tipo de serviço para você, ou que você simplesmente possa levar periodicamente para que eles possam fazer a coleta do lixo infectante. Tá? A gente tem essa responsabilidade tem que ter essa responsabilidade com o meio ambiente. Com tudo isso em mãos, a gente vai caminhando, a gente vai fazer o registro do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Aqui no caso em São Paulo, nos outros estados também, nos seus devidos conselhos, e a anotação da responsabilidade técnica. Para o caso das propriedades rurais, a gente precisa cadastrar as propriedades no sistema GEDAV. Não só propriedade rural, tá? Se você, por exemplo, está como responsável técnico de um hospital veterinário de uma universidade na capital, dentro da cidade, você também vai ter que cadastrar no sistema GEDAV. Esse sistema, ele permite a emissão de GTA, tanto para a entrada do animal no estabelecimento, quanto para a saída desse animal. A GTA é a Guia de Trânsito Animal. Para ser emitida, eu vou usar agora a minha experiência com equinos, né? Para todas as espécies de animais de produção, você tem que emitir GTA. Mas no caso dos equinos, numa emissão de GTA, a gente vai ter que ter um atestado de livre de influenza, atestado de vacinação, certificado de exame negativo para anemia infecciosa equina e mormo e o recolhimento da guia. Muitas vezes o animal vai para a clínica de forma de emergência, como emergência, e ele não tem essa documentação toda pronta. Então, quando você está debruçando num local novo que você vai construir, você tem que pensar que você vai ter que ter um setor, esse estabelecimento vai ter que ter um setor de isolamento. Porque quando você receber um animal sem a documentação adequada, você vai ter que deixar esse animal em isolamento para evitar que doenças infecto-contagiosas possam acometer o rebanho que está internado dentro da sua clínica. Essa questão do GEDAV, ela é uma obrigatoriedade aí definida pela Defesa de Agropecuária, né, do Estado de São Paulo. O decreto 40.400 de 1995, ele determina que os estabelecimentos veterinários também são necessários, é uma norma técnica especial relativa às condições de funcionamento. Então, nessa normativa, a gente consegue encontrar todas as orientações que a gente precisa para que o nosso estabelecimento esteja atendendo às condições mínimas de instalações e para que possa atender corretamente os animais e também ter o controle de zoonose. Já o decreto 45.781 dispõe sobre a adoção de medidas se por acaso acontecer
algum tipo de problema de doenças infecto-contagiosas de notificação obrigatória. Então, a gente precisa ter ciência acerca desse decreto e, a depender da espécie que você trabalha, você também precisa conhecer algumas especificidades das doenças que você vai encontrar no meio do caminho. A Resolução 79 de 2012, ela que obriga o cadastro da propriedade no sistema GEDAV, conforme definida a atividade produtiva. No caso das clínicas veterinárias, vai ser definida como uma propriedade de atendimento, e assim vai estar o cadastro no sistema do GEDAV para emissão e recepção de animais através da GTA. Bom, abrir a empresa, eu tenho que fazer a juntada de documentos para registrá-la no Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Então, a juntada de documentos exige esses documentos que estão descritos aqui, tá? Uma via do requerimento de registro de PJ, 3 vias originais do contrato social, uma cópia simples do... Oi, estão me ouvindo? Uma via do requerimento para registro de PJ, tem o modelo no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária. 3 vias originais do contrato social, que foi descrito lá no comecinho, na abertura do CNPJ. Uma cópia simples da cédula profissional, a famosa carteirinha do CRMV. Uma cópia simples do CNPJ da empresa que você abriu. Uma cópia simples da inscrição estadual. Uma cópia simples da inscrição municipal. 2 vias do contrato de prestação de serviço, tem modelo no site também. 2 vias da anotação de responsabilidade técnica, que tem modelo no site. Se você for proprietário IRT, você tem um modelo no site de uma ART própria para sócio proprietário, tá? Se você não for proprietário, você for contratado apenas como ART, existe a ART específica para quem é funcionário, tá? Uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de registro, que vai gerar o certificado, a ART e a anuidade proporcional. Então, se você está ingressando com o registro da sua empresa em novembro, você vai pagar proporcional novembro e dezembro. A partir de janeiro, você vai pagar a anuidade proporcional ao ano inteiro. Uma via da declaração de serviços veterinários, nós também temos um modelo lá no nosso site, na plataforma do CRMV. E é importante levar um livro ATA, aqueles livros de capa preta que a gente compra na papelaria pronto, para fazer a averbação no conselho. Esse livro ATA é um livro de registro, livro de ocorrências, que qualquer estabelecimento, todo estabelecimento que você for assumir a responsabilidade técnica, você vai ter que ter um livro de ocorrências. E o livro de ocorrências é para o estabelecimento, não é do responsável técnico, tá? É importante que se você tem mais de uma responsabilidade técnica, você tenha mais de um livro, um para cada estabelecimento. No caso da clínica de grandes animais como serviço autônomo, convoca lá, chama lá o seu escritório contábil, ele vai fazer a abertura de empresa individual, diferente de microempresa individual, não é a mesma coisa, microempresa individual não se aplica para a gente, então vai fazer uma inscrição municipal como pessoa física, tá? E aí a classificação de CNAE é a mesma, 7500100, a diferença é que a gente não vai ter um estabelecimento físico para tomar conta, mas a gente tem as outras responsabilidades, para registrar esse estabelecimento pessoa física no CRMV e ter a anotação de responsabilidade técnica também. Nesse caso aqui, a gente tem uma lista de documentos um pouquinho menor, mas que também tem que ser cumprida, é importante. A gente vê bastante colega veterinário aí trabalhando como autônomo, mas sem ter, muitas vezes, a ciência de que precisa cumprir esses requisitos aqui. Então, registrar o registro IART no Conselho de Medicina Veterinária de São Paulo, juntar de documentos via de requerimento para registro de clínica como autônomo, tem modelo no site, uma cópia autenticada da inscrição municipal como pessoa física, uma cópia simples da cédula profissional, 2 vias da anotação de responsabilidade técnica, nesse caso, para sócio proprietário, porque a empresa é você mesmo,
e uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de registro, certificado, RT e anuidade proporcional. Tá? Da mesma forma, nesse caso aqui, você vai ser o RT da própria empresa e vai ter que ter o livro ATA para registrar todas as ocorrências que acontecerem na sua atuação. Tá? Então, é importante levar para a averbação no conselho e você ter tudo em ordem. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte um pouquinho mais prática aqui da gestão da atividade do responsável técnico. Então, a gente tem aqui no dia a dia da clínica, né? A gente vai gerar e armazenar prontuários e atestados, todos. Tudo que for gerado dentro do seu estabelecimento, do estabelecimento que você atua, você tem que deixar disponibilizado e armazenado de forma que seja fácil acesso e que você consiga responder às demandas quando necessário. Então, todos os animais que forem submetidos a algum tipo de atendimento, terapia, procedimento, tem que ter um prontuário completo, preenchido, armazenado de forma física ou virtual. Eu recomendo que faça de ambos. Tá? É importante, porque a forma física, a gente que atua no campo, muitas vezes está submetido à intempérie, pode cair um temporal em cima do papel que você preencheu. Da mesma forma, se você só deixou no computador, na hora que você escreve tudo no computador, você pode ter uma falha eletrônica e perder todas as informações. Então, é importante ter as duas vias para que você esteja mais seguro. Todos os atestados que forem emitidos devem ser emitidos em duas vias. Uma via fica com o proprietário e a outra se mantém arquivada juntamente com o prontuário desse animal. É importante que o RT tenha ciência de que isso tem que ser construído ao longo dos dias. Isso é uma construção, isso é uma prática diária. Se você não faz isso no dia, você não vai fazer no dia seguinte e, consequentemente, ao longo do tempo, você vai ter um monte de prontuário que está incompleto e isso pode criar um problema sério para você se em algum momento você for questionado a respeito do atendimento que você prestou para determinado animal. É importante ter o controle sanitário do rebanho internado, então todos os animais internados devem ingressar na clínica com a guia de trânsito animal, através do sistema GEDAV, a gente consegue fazer esse tipo de movimentação. Tá? Se por acaso, e a gente sabe que isso acontece no dia a dia, porque os atendimentos de cólica, eles chegam de emergência, muitas vezes tem um cavalo que não está pronto, não está com os exames em dia, porque é um cavalo que fica só na propriedade solto. Então, a gente tem que saber que tudo bem que ele é o cavalo do seu Zezinho, que é meu amigo, mas ele pode ter um problema grave que pode acometer, acarretar, né, a disseminação de doenças para os demais animais que estão internados na sua clínica. Então, é importante que se a gente não tem essa guia de trânsito animal com tudo certinho, que esse animal fique em isolamento. A gente tem que garantir a plena sanidade de todos os animais que estão internados, não só daqueles que estão chegando como emergência. Importante realizar a notificação de ocorrência de doença de notificação compulsória, né? No caso aqui dos equinos, que seria a minha atividade principal, anemia infecciosa equina e mormo, que são as principais doenças de notificação compulsória, e a gente tem que fazer a notificação dentro dos prazos e formas conforme determina a legislação. Para cada doença, no caso dos bovinos, brucelose, tuberculose, para cada doença tem a sua descrição correta de como fazer. Então, a gente precisa ter o controle sanitário adequado desse rebanho que está internado com a gente, ou que está entrando em internação. É importante, então, quando você estiver pensando em construir a sua própria clínica veterinária de grandes animais, ou se você for atender, pense sempre em um setor de isolamento, tá? Esse setor de isolamento vai ter que contar com algumas coisas, alguma infraestrutura específica para aquele setor. Então, no caso dos equinos, a gente vai ter que ter uma sonda nasogástrica só para o setor de isolamento, a gente vai ter que ter seringas, agulhas, todo o material para atendimento da emergência ali naquele setor de isolamento, medicamentos ali todos dedicados, e a gente vai ter que garantir que não vai ter contaminação dos outros animais e nem que a gente vai estar distribuindo problemas para os outros.
Faz parte da gestão também do responsável técnico acompanhar clinicamente todos os animais internados e fazer a supervisão da equipe de veterinários. Mas eu tenho um veterinário que é o responsável clínico. Tudo bem. Você pode até não fazer orientações clínicas a ele, mas você vai ter que cobrar que ele esteja preenchendo os prontuários, fazendo as documentações de forma correta, e ver se ele está acompanhando corretamente os animais que estão internados. Porque, senão, o que vai acontecer é, quando um cliente processar a clínica, quem vai ter que responder é o responsável técnico, e não necessariamente o clínico que estava atendendo naquele momento de urgência. Então, é importante que você faça o acompanhamento clínico, esteja ciente do que está acontecendo com aquele animal, esteja ciente do tratamento que está sendo preconizado e supervisione a sua equipe de veterinários. Se você trabalha sozinho, você tem que pensar 2 vezes antes de deixar de fazer as anotações que são necessárias para que tudo fique documentado. Então, é importante que esse monitoramento, que os preenchimentos sejam feitos na hora, o quanto antes. Importante fazer a gestão, importante não, obrigatório fazer a gestão e o acompanhamento das licenças e autorizações. Se você assume a responsabilidade técnica de um estabelecimento e esse estabelecimento está com as suas licenças todas vencidas, você pode responder por isso. Então, é muito importante que você pegue, a partir do momento que você assume um estabelecimento, você pegue todo o dossiê de licença e veja se está tudo em dia. Até você colocar tudo em ordem, você não descansa. Você tem que deixar tudo em conformidade com a legislação. Se o estabelecimento é seu, a sua responsabilidade é 2 vezes maior. Então, faça a gestão e acompanhe as licenças e autorizações do seu estabelecimento. Controle de estoque de medicamentos parece ser um assunto besta, banal, mas não é. Talvez seja um dos grandes problemas nas clínicas veterinárias de qualquer espécie, categoria animal, talvez seja esse. Muitos veterinários esquecendo de conferir a validade de medicamento, né? Sem fazer o controle adequado do seu estoque, sem fazer o famoso first in, first out, né? O FIFO, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, muitas vezes o medicamento vai ficando para o fundo do armário e aí acaba vencendo e aí em determinado momento acaba sendo usado, o medicamento vencido. Isso pode gerar um problema grave de denúncia de processo ético. Então, façam um controle do seu estoque de medicamentos, façam um controle de estoque de medicamentos dos estabelecimentos em que vocês são responsáveis técnicos. É importantíssimo. Os medicamentos controlados têm normativas específicas para isso, no sistema CPAgro, que controlam a aquisição, mas da mesma forma que o controle de aquisição existe, também tem que ter o controle do uso e o registro do uso. E aí você tem que registrar a utilização dos medicamentos controlados, tanto no prontuário do animal quanto no livro de registro, para que a gente consiga garantir que a normativa está sendo atendida e que aquele medicamento não está sendo desviado para fins escusos, né? A gente tem alguns medicamentos de uso veterinário que podem ser utilizados para fins escusos e a gente não quer que isso aconteça. Então, nós, como responsáveis técnicos, temos que garantir a utilização. No caso específico dos medicamentos controlados, é importante até que o responsável técnico mantenha sob sua guarda, né? Tenha um armário fechado com a chave, que só libere mediante autorização pontual. Então, eu preciso nesse momento da ketamina. Então, quanto você precisa? Preciso de X ml. Então, você libera aquela quantidade específica para que seja feito o atendimento, para que seja feito o socorro do animal que está necessitando. Importante saber que procedimentos operacionais não são coisas só da indústria, tá? Os procedimentos operacionais são ferramentas que fazem com que um estabelecimento atue de forma homogênea. Então, se eu tenho uma clínica 24 horas, o médico que vai atuar, né, o médico veterinário que vai atender durante o dia,
tem que ter um comportamento muito similar ao médico que vai trabalhar à noite, né? A clínica, o estabelecimento veterinário tem que ter a sua própria diretriz. Então, faz parte da atividade do responsável técnico elaborar e aprovar os textos de procedimento operacional para uso interno. A responsabilidade dele de elaborar e aprovar significa que ele não tem que ouvir a sua equipe? Não, pelo contrário, ele tem que chegar, sentar com a equipe e falar, gente, nós temos que atender de forma padronizada, vamos escrever junto aqui, a gente vai elaborar junto, vai aprovar esse texto e todo mundo vai ser treinado e todo mundo vai trabalhar da mesma forma. Por quê? A partir do momento que uma clínica, que um estabelecimento, todos estão atendendo da mesma forma, o risco de ocorrência de erros, de falhas no atendimento, diminui muito, porque se torna uma atitude mecanizada. Todo mundo sabe o que tem que fazer em determinado momento. Então, o animal chega, eu tenho que conferir documento, eu tenho que colocar ele no tronco, eu tenho que passar sonda. Ah, mas não chegou documento. Então, eu vou colocar ele no tronco de isolamento e vou passar a sonda nele, a sonda específica do tronco de isolamento. Então, as pessoas vão começando a enxergar de forma mais clara, elas vão entendendo qual que é o caminho mais seguro para fazer o atendimento e diminuir a incidência de erros durante a atividade veterinária. Todas as atividades devem ser descritas no livro de ocorrências, né? Devem ser registradas. Então, todas as ocorrências, como a visita do RT no estabelecimento, a visita de fiscalização do CRMV e demais órgãos, não conformidades apontadas pela fiscalização, ou até pelo próprio responsável técnico. O responsável técnico, quando contratado, ele não vai estar 24 horas por dia, mas ele responde 24 horas por dia pelo estabelecimento. Então, ele chega no estabelecimento que ele é responsável técnico e vê uma não conformidade, ele aponta, descreve, chega para o patrão, para o proprietário do estabelecimento e fala para ele, precisamos regularizar isso, isso e isso. E o patrão vai falar, tá bom. Ou então ele vai falar, não, não vamos fazer. Então, se ele falar que não vai fazer, ele tem que assinar ali que ele não vai fazer. Tá? Isso tudo tem que ficar registrado no livro de ocorrências. É importante para você se resguardar civilmente, penalmente, para que possíveis problemas não acarretem uma punição para você, responsável técnico. Todos os treinamentos que forem realizados com a equipe devem estar registrados ali, e qualquer cancelamento ou inclusão de anotação de responsabilidade técnica também deve estar registrado no livro de ocorrências. Então, em resumo aqui, a gente tem dentro da atividade aqui do RT nas clínicas de grandes animais, a gente pode organizar o raciocínio mais ou menos da seguinte forma, de que todo estabelecimento que exercer atividade relacionada à medicina veterinária ou zootecnia necessita estar registrado no CRMV de São Paulo. E isso cabe também para as clínicas de grandes animais. Quando eu decido assumir uma responsabilidade técnica, eu tenho que saber que eu não posso assumir uma responsabilidade técnica num lugar muito longe de onde eu moro, porque senão eu não vou conseguir acompanhar aquele local, eu não vou conseguir supervisionar as atividades daquele local, eu não vou conseguir fazer nenhuma daquelas atividades que eu citei ainda há pouco nos slides anteriores. Eu não vou conseguir fazer isso. E a atividade médico-veterinária dentro de uma clínica, ela é diária. Então, a distância não pode ser superior a 100 km de sua residência. É importante que você tenha consciência disso, para que você possa desempenhar a atividade da melhor forma possível. A carga horária de um responsável técnico, ela é de no mínimo 6 horas e no máximo 48 horas semanais. Depende um pouquinho da complexidade de cada estabelecimento, tá? Mas não é porque a carga horária é de entre 6 e 48 horas que acabou o horário do expediente e acabou a responsabilidade. Não. O RT ele tem que ter a consciência de que ele responde 24 horas por dia para a empresa. Então, eu cheguei, fui na empresa, compareci na segunda-feira, às 6 horas da manhã e fiquei até meio-dia. Eu só vou voltar na segunda-feira da semana seguinte para cumprir essas 6 horas de novo. Eu tive um problema na sexta-feira. E se eu não estava supervisionando, ainda assim, eu sou responsável por acompanhar aquele problema, por resolver aquele problema. A verdade é que a gente é responsável por evitar que aqueles problemas aconteçam.
tá? Então, é importante que quando a gente vá assumir a responsabilidade técnica, a gente pense bem na quantidade de horas que são necessárias para que a gente atue dentro da melhor forma possível como responsável técnico. Tá? Questão de remuneração, uma coisa que é perguntada assim, com muita frequência para a gente. Não temos um piso para RT. Deve ser compatível com a complexidade laboral. Então, assim, a depender do tamanho da clínica, do número de animais que recebe, da quantidade de espécies que atendem, se é 24 horas, se é meio período, enfim. Tudo isso vai depender dessa complexidade do trabalho e do tempo que você vai desprender para fazer a atuação ali, e também do preço médio da região que você vai estar atuando, tá? E, por fim, o RT deve manter esse livro de ocorrências que deve estar homologado, tem que ser homologado, é importante que seja homologado pelo CRMV de São Paulo, para que a gente possa deixar tudo anotado ali e se resguardar enquanto responsáveis técnicos. Tá? A atuação do responsável técnico, né, é uma atuação do médico veterinário além da clínica, tá? O médico veterinário que é responsável técnico vai clinicar? Com certeza absoluta, eu faço isso, eu sou responsável técnico e clínico, mas a minha atividade como responsável técnico me obriga a documentar, a comunicar, a aprovar, a arquivar, a fazer todas as atividades burocráticas que o companheiro que é só clínico não tem que fazer. Então, a atividade do responsável técnico, ela é muito grande. Ela é muito grande. É importantíssimo que saiba que quando você está assumindo uma responsabilidade técnica, você está se casando com aquele negócio. E que você vai ter, em determinado momento, você vai ter que enfrentar problemas. E quando você for enfrentar os problemas, a melhor forma que você tem para se defender dos problemas é estar amparado por documentações. Então, muitas pessoas acabam de sair da faculdade, às vezes surgem aquelas oportunidades de ouro, né? De assumir uma responsabilidade técnica e às vezes não sabem aonde está o tamanho do buraco. Mas a verdade é que é uma oportunidade de mercado, né? A diferença é que essa oportunidade ela vai te obrigar a conhecer uma infinidade de regulamentações, tá? E funciona como uma engrenagem. Eu fiz esse desenho para tentar demonstrar que é uma engrenagem mesmo que funciona. A partir do momento que eu tenho essa oportunidade de mercado, eu vou ter que conhecer as regulamentações. A partir do momento que eu estou conhecendo as regulamentações, eu vou ter que entender quais são os aspectos legais que vão se aplicar ao estabelecimento que eu estou dirigindo, que eu estou sendo responsável técnico. E aí, tudo isso vai gerar uma demanda de desafios diários. Todo dia vai ter um desafio diferente. E todo dia a gente vai ter que superar esses desafios. Tudo isso tem um objetivo principal, que é o desenvolvimento da saúde única. A gente desenvolvendo a saúde única, a gente também, consequentemente, vai estar oferecendo o bem-estar animal, que é o principal alvo de todo o nosso cuidado, de toda a nossa formação como médico veterinário. Então, importantíssimo que os médicos veterinários que pensam em se aventurar na responsabilidade técnica tenham consciência que para atender a crescente demanda de clínicas veterinárias dedicadas aos animais de grande porte, e isso aqui no estado de São Paulo está aumentando bastante, a gente enxerga isso acontecendo assim, todo dia uma clínica nova abrindo aqui na região em que eu atuo, é importante saber que vai ter constante vigilância, as normas novas que saem e atualização técnica constante. A gente tem que ter cuidado o tempo todo e se atualizar continuamente para que a gente possa oferecer o melhor serviço possível para os nossos pacientes e aos nossos clientes. Gente, eram essas as considerações que eu queria passar. Perguntas e respostas, estou à disposição. Doutor César, obrigado, viu? Brilhante palestra. É um beabá que tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas desconhece,
assim como desconhecem também o nosso manual de responsabilidade técnica, mas eu fiquei muito satisfeita, porque eu percebi que todos esses anos que a gente trabalha junto, né, não foram em vão. Eu percebo um amadurecimento, uma segurança e uma preocupação em fazer o que realmente é o correto, né? Então, por isso que eu tenho o privilégio de contar com a sua presença na nossa comissão. Tá bom? Eu agradeço de coração. Eu queria agora pedir para as pessoas, eu vou pedir para o Rodrigo colocar o formulário para que quem estiver presente possa preencher. E agora nós estamos, olha, as pessoas falando, olha, excelente palestra, obrigada, doutor. O formulário para preencher já está disponível, o link, e existem algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma. Olha, quais as consequências? Olha, a pergunta é da Ana Costa Gil. Quais as consequências de ser um veterinário autônomo sem a abertura de uma empresa individual? Ficou claro? Você ouviu, César? Acho que o César congelou. Rose. Oi. Eu Buchala aqui, ó. Oi, Fernando Buchala. Buchala. Oi, Buchala. Eu estou aqui, aproveitar que ele está ausente Congelado. aí no momento, congelado. Isso. Eu queria fazer uma contribuição aí, já Por nessa favor. resposta, tá? Por favor. Da minha experiência, hein? Me desculpe aí, porque eu estou fora da programação. Eu estou querendo trazer uma experiência de campo e fazer uma contribuição no debate, tá? Isso, perfeito. Primeira coisa, eu gostaria de dizer assim, a precisão do colega nas informações, a clareza, o uso das palavras. Então, parabéns ao colega que apresentou, muito preciso, tá? Muito boa a apresentação. Caí e voltei. Então, espera aí, Buchala, fala de novo que ele precisa ouvir isso. Olha, assim, fizeram uma pergunta e eu estou tentando antecipar uma resposta da minha experiência profissional, da minha vida, sem nenhum tipo de responsabilidade aí em relação ao evento. Inclusive, você pode me discordar de mim. Né? Mas, primeiramente, dizendo assim, da precisão da informação, da clareza que você apresentou os dados e o uso das palavras, todas precisas, muito bem colocadas. Então, assim, show, show. Estou muito satisfeito de ter assistido a sua palestra. Aprendi muito, está muito sistematizada. E, assim, vamos procurar, inclusive, usá-lo em outros eventos para que a gente possa colocar os colegas aí essas informações precisas. Muito bem e parabéns. Em relação à pergunta que o colega fez, já iria ser até uma contribuição minha, e depois você, a Rose, pode ler novamente e você fazer realmente a resposta de uma forma conceitual. Mas eu queria dizer assim, se o profissional autônomo ele não passar por todas essas etapas, ou da CNPJ, ou mesmo você colocou uma segunda opção, ele como profissional autônomo conseguindo, não o MEI, mas ele conseguindo também ter a sua empresa, né, cadastrada junto ao CNAE e junto ao Conselho, ele não pode emitir a nota fiscal. Então, assim, se trabalhar só com o recibo, eu já estou vendo o outro lado do proprietário, tá? Não só do profissional. Mas você somente recibar, isso não vale nada para quem está te contratando, tá? Você pode atuar na empresa, na propriedade rural, mas não tem valor nenhum do ponto de vista de imposto de renda. Porque na hora do proprietário que tem lá sua CNPJ rural, ele declarar despesas, ele tem um imposto de renda para pagar. Então, aquela despesa com o veterinário, ela só vai ter valor se o veterinário puder emitir uma nota fiscal. E ele só vai poder emitir uma nota fiscal com os serviços prestados nas modalidades que você apresentou.
Então, isso tem um valor enorme na hora que você vai atuar. Você ser somente um autônomo, você vai lá, atua, mas você acaba sendo assim, um clandestino do ponto de vista fiscal, não do ponto de vista se você tem seu CRMV, tudo, não é na marginalização da profissão. Mas do ponto de vista fiscal tributário, não vale nada o teu recibo, se você não tiver essas documentações que você colocou, porque se você fez até uma opção de você ter uma clínica com CNPJ e a outra opção de você ser um profissional autônomo, mas devidamente legalizado junto aos órgãos tributários para emitir essa nota fiscal. Então, isso é essencial. Eu acho que responde a pergunta da colega, que ela perguntou qual que é a vantagem e a desvantagem de você ser um autônomo não regularizado e um autônomo regularizado. Então, no meu ver, a primeira vantagem é para quem te contrata. Ele se contratar, não vale nada o que ele te pagou. Ele pagou e jogou o dinheiro, inclusive para depois ele até prestar contas junto à empresa, ele vai ter dificuldade porque esse recibo não tem valor nenhum. Seria a minha primeira contribuição respondendo essa pergunta. Uma segunda, só para poder já usar a palavra e finalizar, uma segunda observação em relação ao prontuário e arquivo de todos os documentos, inclusive os documentos sanitários que você aqui muito frisou. Só queria colocar uma experiência profissional, que uma vez eu fiz um exame de brucelose e tuberculose nos animais, e esse exame entreguei para o proprietário e ele usou esse exame para apresentar lá no financiamento bancário. 4 anos depois, nada a ver com a questão sanitária, nada a ver com a questão sanitária, você responde também, mas só colocando uma experiência para mostrar o valor. Eu fui chamado por um juiz, deu um problema que o cara não pagou o banco, que entrou numa dívida, e o juiz me nomeou como, pegou meu exame que estava lá no banco e me fez ir na propriedade identificar os animais que iam ser arrestados pelo banco. Então, coube a mim ter esse arquivo de 4 anos já para eu poder ir no... Assim, eu passei... A hora que você identifica um animal, você responde não só pela questão de saúde desse animal, mas você responde por todos os atos de identificação. Esse animal um dia passou na sua mão, é mais ou menos igual ao dentista, quando a gente vê o acidente aéreo que morre tudo e acaba sendo incinerado um cadáver, é o dentista com o prontuário que vai lá fazer a identificação, infelizmente, né, de um cadáver. E nós, os veterinários, nós temos a responsabilidade. Uma vez que você teve contato com o animal, você é obrigado a esses exames de mormo, essas coisas tudo, o veterinário é obrigado a fazer a identificação correta do animal, porque um dia ele teve contato com esse animal e esse prontuário tem esse valor. Tá? E, por último, para fazer a observação, em relação ao isolamento que você tanto frisou, de ter a necessidade de isolamento. Eu só queria dizer que se você não tiver esse isolamento, se acontecer, esse animal foi transitado de forma de emergência e está lá na sua clínica ou no seu hospital veterinário, aí você não tem isolamento, você mistura ele com esses animais, você transformou em uma única unidade epidemiológica. Primeiro, já ocorreu uma irregularidade. Segundo, se você vai ter que testar esse animal para esse animal sair de lá, em algum momento. Se você testar esse animal para anemia infecciosa equina ou mormo, que são as doenças controladas, no caso, usando o exemplo dos equinos, que você citou, e você não tiver essa estrutura de isolamento, todo o seu hospital vai ser interditado. Então, todos os animais que estão ali dentro estarão dentro da mesma unidade epidemiológica e sofrerão as mesmas medidas. E como que você vai explicar para os proprietários que seu hospital está interditado, que os animais que estão ali dentro não podem sair e todo esse custo, essa manutenção desses animais ali dentro e essa interdição vai para a sua carteira, é sua responsabilidade tua. Por isso que esse isolamento, ele é necessário. Você recebeu o animal, você colocou em isolamento, você criou uma unidade epidemiológica independente, qualquer coisa que acontecer com esse animal, você vai ter a condição epidemiológica distinta para tratar esse animal independente dos outros animais que são tratados.
Então, eu só colocar essas 3 contribuições, mais uma vez dizer muita precisão nas informações, e isso traz a memória toda da nossa vida profissional, e a gente começa a enxergar esses exemplos todos, muito preciso, parabéns, e que os colegas aí façam bom uso nas perguntas aí, porque os questionamentos aí realmente enriquece mais ainda a sua apresentação. Parabéns, colegas. Obrigado, viu? Obrigado, Rose. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor, pelas considerações, viu? Muito bem, Buchala, muito obrigado por todas as considerações. Eu não sei, César, se você ouviu bem a pergunta, porque na hora da pergunta você caiu. Olha, Caiu a a conexão. pergunta era da colega Ana Costa Gil. Quais as consequências de ser um veterinário autônomo sem a abertura de empresa individual? E aí foram as considerações que o doutor Buchala fez. Além das Isso. coisas todas que o Dr. Buchala colocou, é importante que nessa parte tributária, quando a gente está regular, um dos impostos que a gente recolhe é a guia de previdência social. E quando você contribui com a previdência social, em algum momento, se você tiver algum acidente, algum problema, você tem um respaldo do Estado ali para te garantir financeiramente por algum período. É pouco, mas pelo menos você tem aí uma garantia, e isso tudo também, lá na frente, vai gerar tempo de recolhimento de trabalho, tá? Acho que é isso, acho que o Dr. Buchala foi preciso aí na resposta. Ok. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha, excelente palestra, obrigada. Parabéns, ótima palestra. A colega Raquel Braga, doutor César, ótima palestra. Parabéns pela organização. Um abraço da colega Raquel, do CRMV de Goiás. Olha que bonitinho, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu gostaria de contribuir com algumas explanações. Olha, quem pode, na palestra anterior, foi perguntado quem pode assumir a responsabilidade técnica. É preciso que o médico veterinário tenha algum curso, ou qualquer pessoa pode assumir a responsabilidade técnica? Então, assim, o indivíduo, para assumir a responsabilidade técnica, ele tem que ter a competência legal para isso. Qual que é a competência legal? Ele ser oriundo de uma escola devidamente reconhecida pelo MEC e ele está inscrito no seu conselho de classe. Apenas isso. Só que, se vocês lerem o Manual de Responsabilidade Técnica, está escrito lá várias coisas, mas assim, para que você assuma a competência legal, vocês já vão ter, por ser oriundos de uma escola reconhecida pelo MEC, estarem inscritos no seu conselho de classe. Mas, para isso, vocês têm que ter o quê? Capacitação, que é treinamento. Então, o atributo legal, vocês têm que a competência pela Lei 5.517, por estar registrada no Conselho de Classe, mas a capacitação, ela é adquirida. Então, assim, na nossa Lei 5.517, artigo 5º e 6º, fala o que é privativo do médico veterinário e o que é de competência concorrente do médico veterinário. Mas, gente, o médico veterinário, ele pode assumir a responsabilidade técnica de carne, ovo, peixe, ovino, suíno, leite, pequenos animais, é muita coisa. Vocês concordam que, para que isso ocorra da melhor maneira possível, tem que haver capacitação? Então, essa capacitação, o que é? O treinamento. Então, se recomenda que, para assumir a responsabilidade técnica, com certeza, para você mostrar para o seu empregador que você é uma pessoa importante para ele, que você tenha cursos realizados na área e expertise na área. Para o indivíduo que contrata você como responsável técnico, ele tem que entender que ele está agregando valor ao produto ou ao animal que ele está expondo, ou ao produto, ou ao produto animal que está sendo produzido. Tá certo? Então, que o responsável técnico não é uma perda de dinheiro, é um dinheiro que deve ser um diferencial,
né? Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, muitas vezes o médico veterinário é chamado para ele ser clínico, para ele atender clinicamente os animais, isso para grande porte também acontece, e além disso, as pessoas, os empregadores exigem, né, ou sujeitam o médico veterinário a assumir a responsabilidade técnica graciosamente. Gente, a assunção da responsabilidade técnica não tem nada a ver com a clínica. Esse valor, essa responsabilidade tem que ser cobrada de maneira separada. Isso está escrito também no nosso manual de responsabilidade técnica, que está descrito que está disponível na plataforma do Conselho Regional, na parte de guias e manuais. A outra coisa que eu anotei, umas coisas aqui para explicar, né? Qual que é a primeira falta ética em qualquer profissão? Gente, é a falta de atualização. Isso está escrito no nosso Código de Ética. Então, para que o indivíduo desenvolva com responsabilidade, com ética, com comprometimento, um trabalho, é preciso que ele constantemente se atualize. E que se baseia essa atualização? Gente, no dia seguinte que você se formou, você já está respondendo ética, civil e penalmente por tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer, porque a omissão também está prevista no Código Penal, artigo 13 do Código Penal. A outra coisa que também eu achei importante falar, o doutor César falou sobre, e o doutor Buchala falou sobre doenças de notificação obrigatória e doenças e a disseminação de germes patogênicos e de doenças. Então, para dizer para vocês que o médico veterinário responde penalmente, isso está tipificado no artigo 268 e 269 do Código Penal, né? Deixar de notificar as autoridades competentes doenças cuja notificação é obrigatória. E a última contribuição que eu gostaria de fazer é que na plataforma do Conselho Regional, na parte de guias e manuais, há um guia justamente desenvolvido pela Comissão de Saúde Pública, da Comissão de Saúde Animal, que o doutor Oderilson fez parte, agora não mais, porque ele é o presidente, já tem várias atribuições, mas essa comissão, sob a presidência dele, fez um guia, um manual de como notificar doenças de notificação obrigatória das diferentes espécies, ainda a nível municipal, estadual e federal. Então, gente, olha, é só entrar na plataforma, tem a doença, tem uma explicação sobre a doença, como fazer. Então, é um beabá que está fácil para todos. Então, assim, isso era uma preocupação nossa, né? Esse trabalho levou, acho que uns 2 anos para ser feito, mas esse guia é maravilhoso, né? E na parte de guias e manuais lá da plataforma, tem várias opções para várias coisas. Então, gente, eu queria dizer que as minhas considerações eram essas. Deixa eu ver se tem... Peraí, tem 4 novas mensagens aqui. Peraí que eu estou olhando. Ó. Não, as outras coisas são... uma colega não estava conseguindo ouvir o áudio, mas ela conseguiu. Outra colega dá os parabéns. Eu queria saber, César, se você tem mais alguma contribuição ou se mais algum colega gostaria de fazer alguma colocação no chat, por favor. E César, enquanto isso, você tem alguma contribuição a fazer ainda? Não, eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser fazer algum contato direto, tiver dúvida, quiser bater um papo depois, eu vou mandar aqui no chat, porque eu tirei aqui da apresentação, porque estava dando instabilidade aqui no sistema. Isso. Então, eu estou mandando aqui no chat, acabei de mandar. Se alguém quiser conversar aqui, isso, @gmail.com. Certo. Aí eu estou à disposição, precisarem de qualquer coisa, dúvidas, se alguma coisa não ficou tão clara,
manda a pergunta aí que a gente tenta esclarecer de forma mais direta. Pessoas, colegas, eu aguardo mais um pouquinho para ver se há mais alguma outra manifestação. Enquanto vocês pensam, eu queria apontar a presença do Dr. Cláudio Regis Debs, nosso colega das comissões, de uma das comissões do Conselho Regional. É um prazer, viu, Cláudio, tê-lo conosco. É um privilégio, uma honra também. Eu falo o nome dele porque é um nome que eu conheço, né? Então, eu estou vendo aqui os presentes, então, um nome que me chamou a atenção. Deixa eu ver mais alguma coisa, se tem mais alguma consideração a fazer. Olha, eu creio que não. Então, assim, eu gostaria novamente de pedir que vocês preencham aquele formulário que foi colocado no chat, porque é importante para a gente melhorar a qualidade das nossas palestras, tá bom? Então, se não há, tem uma nova mensagem aqui, vamos ver. É o Cláudio Regis Debs falando boa noite para todos, viu? Então, colegas, olha, mais uma vez, eu agradeço, César, doutor César, eu agradeço a sua participação, né? Doutor Buchala, doutor Cláudio, agradeço de coração o empenho e o carinho, e agradeço a todo o apoio que a gente tem, o pessoal de eventos, eles estão sempre conosco, né? Esse evento acontece, parece rápido, parece fácil, mas eu quero dizer que muitas pessoas, com muita boa vontade, com muito comprometimento, são responsáveis para que isso acontecesse agora. E eu digo de coração para vocês que eu vou dormir hoje, apesar de ter sido um dia muito difícil, mas assim, plenamente satisfeita e recompensada, porque eu penso, todo o esforço que eu faço, que todos nós da comissão e do Conselho Regional faz, ele é compensado quando a gente recebe aqui, assim, vários colegas nos acolhem em suas casas, né? E que, além disso, nos falam, né? Parabéns pela iniciativa e pela qualidade da apresentação. Então, eu agradeço, eu desejo boa noite, e eu relembro, no dia 18 de maio, a nossa palestra, Responsabilidade Técnica em Saúde Pública, tá bom? Boa noite a todos, uma excelente noite, Deus abençoe a todos. Tchau, gente, boa noite.